Bom, vamos resolver algumas equações de primeiro grau, mostrando aí algumas técnicas, né? Algumas passagens aí que são importantes. Primeira, bem básica, mas vamos com calma em todas aqui, tá? Bom, é muito comum você observar uma equação aqui, você tem igualdade, né? Nesse caso, ela está igual a zero. E aí, por ter a igualdade, nós consideramos uma equação, caso não tivesse, não seria. E aí, como é que você resolve isso? Né? Resolver é determinar um conjunto de solução, portanto, determinar os valores que nós encontramos aqui para x, para que isso aí seja uma verdade, ou seja, qual número que somado com 1, né, vai ser igual a zero, tá certo? Então, isso aí é tranquilo, você sabe que o x tem que ser menos 1, né, como se fosse uma dívida aí, você deve 1, paga 1, zerou, tá? No entanto, assim, o exemplo é básico, mas para fornecer informações e métodos que você aplique em exemplos maiores, né? Então vamos tratar disso conforme a técnica. Muita gente vai dizer assim, ah, tá fácil, né? Você pega esse mais um aqui e joga do outro lado do igual com o sinal trocado. Isso é muito perigoso, né? Apesar de funcionar de modo geral, é perigoso, né? Porque você não pega um número e desloca ele numa equação, né? Se você fizer isso de forma aleatória, você modifica a equação. Então vamos para a técnica mesmo. Claro que na prática essa ideia pode até ser usada. No entanto, eu vou até mostrar num outro exemplo ali na sequência que muita gente erra por conta dessa ideia de trocar o sinal aí. Mas por hora, vamos pegar aqui, ó. O que ocorre numa equação, pessoal, é o equilíbrio, né, para manter a igualdade. Então você detecta um problema. Veja, nós temos um problema aqui. O importante é determinar o valor de x, portanto o x tem que ficar isolado. E aí aqui você tem um 1 junto com o x, né? Então ele é um problema aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a equação novamente, ó, a parte da esquerda da equação. E o que você vai pensar? Você fala assim, eu preciso sumir com esse 1. Na matemática você, né, some, entre aspas, aí, fazendo a operação contrária. Então, se está mais 1, eu posso vir aqui, ó, e colocar um menos 1. Eu estou colocando esse menos 1 por minha conta, mas eu já justifico. Ó, continua lá o igual, tá? Eu vou repetir o zero, é claro que não precisava, não vai fazer efeito, mas vou repetir assim mesmo, para que você entenda perfeitamente o que eu estou fazendo. Veja que eu adicionei o menos 1 do lado esquerdo para solucionar o meu problema com o mais 1. Né? Aqui esse problema vai desaparecer. Ó. O mais 1 vai juntar com o menos 1 e vai zerar, sobrando apenas o x. Só que eu pago um preço por isso. Para manter a igualdade, eu tenho que colocar o menos 1 lá do outro lado também. E aí, quando você faz essa conta, você tem aqui ó, x mais 1 com menos 1, meio que cancela aqui, né? Porque dá zero. Então não preciso escrever, tá certo? Igual zero com menos 1, zero não fez efeito nenhum, então ficou menos 1. Ficou parecendo que nós de fato pegamos e seguimos aquela, abre aspas, aquela regrinha lá, né? Pega o mais 1 e joga para o outro lado negativo, com sinal trocado. Fica parecendo que ocorreu isso, mas de fato o que você fez para manter o equilíbrio nessa igualdade foi adicionar o menos 1 de ambos os lados da igualdade, tá bom? Você não tem que ficar fazendo isso sempre, mas é bom ter essa noção para evitar erros ali no futuro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Aqui você tem a letra B. Menos x mais 1 igual a zero. Então eu vou fazer usando a técnica correta, tá? Não vou ficar falando aqui nesse momento, passar para o outro lado não, tá? Só para a gente fazer direitinho. Então, ó, menos x, estou repetindo. O mais 1 eu estou repetindo. E aí o problema é esse mais 1, então eu vou adicionar aqui o menos 1. Repara que ele é muito parecida com a equação anterior, a diferença está no menos x aí, tá? E nós já vamos discutir aí. Zero, e aí eu adiciono o menos 1 aqui também. O efeito foi cancelar aqui o mais 1 com o menos 1. Do lado esquerdo sobra para nós aqui o menos x, igual menos 1 do lado direito. Né? O nosso objetivo, galera, geralmente não é determinar o menos x, e sim o x positivo. Então aqui nós usamos uma outra técnica, que é a que você pode pegar uma linha, né, a equação aí, e multiplicar ela toda por um número que você quiser.
desde que você faça isso para todos os números da equação, beleza? E aí, nessa maneira, você gera uma proporção ali, então mantém tudo equilibrado. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação de todos os números aqui por menos 1. Então, ó, vezes menos 1. Por que o menos 1? Porque o menos 1 é bom para trocar sinal, né? E aí aqui também, ó, vezes menos 1. Então você pega aqui, ó, menos x vezes menos 1, o 1 não afetou em nada o x, e o menos já troca o sinal dele para nós. Então aqui fica menos com menos mais, né? Mais x, igual a mesma ideia do outro lado. Menos com menos, mais, né? Eu não fechei o parêntese aqui do 1, tá? Só fechando ele aí. Bom, então, mais 1. Beleza? Então é isso, né? A solução tá aí, tranquilo. Às vezes você precisa escrever o conjunto solução. Escrever o conjunto solução, geralmente você coloca lá um S, né? Abre a chave lá e coloca lá a solução. Menos 1 aqui, aqui o S para nós, o conjunto solução, só o mais 1, beleza? Vamos no próximo ali, ó. 2x mais 1, né? Então esse mais 1, você já conhece ele. Vem do exemplo anterior. O que mudou agora é que o x virou 2x, né? Então, primeiro vamos solucionar esse problema do mais 1, beleza? Como que a gente faz isso? Adiciona menos 1 dos dois lados. Então, vou repetir aqui, ó. 2x mais 1. Vou adicionar o menos 1. Igual a 0. E aí adiciono o menos 1 do outro lado. Isso soluciona para nós o mais 1 que zera, né? E aí eu vou escrever aqui, ó, o 2x novamente. Aí zerou, não preciso escrever mais 1 menos 1. 0 com menos 1 fica menos 1. Até aí nós já tínhamos visto, né? Agora o seguinte, ó, repara que o x ainda não ficou isolado para eu determinar qual o valor correto, né? Então, o que eu vou fazer? Lembra da ideia de cancelar aí o que está atrapalhando? Repara o que o 2 está fazendo, ao contrário do 1. O 1 estava adicionando, ó. Aí por isso eu coloquei um menos, né? O 2, o que ele está fazendo? Ele está multiplicando o x. Então o que eu faço aqui? Eu divido por 2. Posso dividir por 2? Pode, desde que você divida todo mundo por 2. Então do outro lado tem que ser dividido por 2 também. O que gera a impressão que o 2 que estava lá à esquerda passou dividindo, né? Gera essa impressão, passou para o outro lado dividindo. Aqui eu já vi vários erros que a pessoa passa para o outro lado como menos 2. Por quê? Porque fica memorizando aí essa ideia de trocar o sinal. E a ideia de trocar o sinal aqui é trocar esse sinal, tá multiplicando, passa, entre aspas, aí, dividindo. Né? Mas aí fica nessa de trocar o sinal, a pessoa lembra de trocar o do 2 e vira menos 2. E aí fica totalmente errado. Por isso que não é legal, é perigoso ficar pensando que o número passa para o outro lado com o sinal trocado. O melhor mesmo, até para que você entenda e facilite sua vida nos raciocínios mesmo, em exatas, é entender esses procedimentos, né? E aqui você está lidando com um equilíbrio, com uma igualdade. Então, se eu tinha um 2 multiplicando, ele estava atrapalhando, eu posso dividir, desde que, para manter a igualdade, eu divida todo mundo por 2. E aí ocorre aqui um cancelamento, porque 2 dividido por 2 fica 1. E 1 vezes x é o próprio x, né? E aí cai no que nós estávamos querendo. Ó. X, isoladinho aí, de boa. E do outro lado, menos meio. Né? Geralmente nós deixamos no formato de fração, mas se você quiser fazer a divisão, menos 0,5. Tá? Então em algumas atividades você vai ver gabaritos mexendo com decimal, e outros você já vai ver só como fração. Eu falo geralmente a fração porque, em geral, não se cobra, né, mecanismos de divisão. Assim. Claro que essa divisão ela é muito tranquila, né? Ela tem que ser entendida de uma maneira fácil. Divide 1 pela metade, então só dá meio. Né? Mas algumas divisões que dão números irracionais, elas geralmente não são cobradas, aí deixa-se no formato de fração. Tá? Fica uma dica aí também em relação a isso. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos, eu vou colocar ali em cima, né?
nós temos nesse caso aqui o conjunto solução igual ao elemento aqui menos 1 sobre 2 ou menos 0,5, caso você prefira dessa maneira, tá? Não confunde não, viu? Aqui ficou negativo, pode ficar. O que não é ideal ficar negativo é a incógnita, beleza? Bom, olha só esse outro caso. Aqui você tem duas possibilidades, né? Uma delas é fazer pelo método que nós acabamos de fazer aqui na letra C, que é subtrair o menos 2. Aqui, ó, acho que cabe aqui as duas, ó. Subtrair o menos 2, então você coloca aqui, ó, 2x mais 2, e aí subtrai, menos 2. E do outro lado a mesma coisa. Igual a 0 e subtrai, menos 2, tá? E aí você vai ter aqui o cancelamento, ó, do 2 com menos 2 que vai zerar, e reescreve 2x mais 1 perdão, mais 1 não, zerou, né? 2x igual a menos 2. Beleza. E aí você olha aqui e divide por 2. Né? Porque o problema é o 2 multiplicando, você vem aqui e divide por 2. E aí, cancelou. Aqui, aí que está a diferença. Ó. Aqui também vai cancelar. Pode acontecer, né? Não necessariamente você vai ter que fazer uma divisão para dar um decimal. Então aqui deu 2 dividido por 2, ficou 1. Então nós temos aqui, ó, que o valor de x aqui é igual a menos 1, na verdade, por causa do sinal de menos aqui em cima, né? Numerador. Tá? Então o conjunto de solução aqui, em verde, ó, conjunto de solução é menos 1. Eu disse que há outra maneira, e há mesmo. Deixa eu colocar aqui numa página nova. Mas assim, é uma maneira bem semelhante, tá? Tudo depende do jeito que você vai dar o start aí na sua resolução. Então a questão é 2x mais 2 igual a 0. Fazendo um rascunho aqui, tá? Ó, 2x mais 2 igual a 0. Então, em vez de sumir com esse 2 logo de cara, o que você pode perceber, e que às vezes vai facilitar a sua vida em outras equações maiores, é que todo mundo aí pode ser dividido por 2 logo de cara. E você pode fazer isso. Não, e o 0 por 2? Sem problema. 0 dividido para 2 é 0. Não influencia em nada. E aí você tem aqui um cancelamento, ó, bem de cara mesmo. E o outro aqui, né? O resultado tem que ser o mesmo. X, aqui mais 1, igual a 0 por 2, que é 0. Você fala, não, mas não deu o mesmo resultado, né? Porque o x lá é menos 1. Sim, é porque nesse caso aqui você gerou um outro probleminha, ó. O 1 ainda não foi lá para o outro lado, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que fazer aquela técnica. X mais 1 subtrai menos 1 igual a 0 menos 1. Tá? E aí você tem que aqui o cancelamento, né, que vai zerar, ó. E você tem o x igual a menos 1, conforme nós fizemos anteriormente lá, tá? Então é isso, né? Cuidado, tá? Com esses detalhes. É claro, pessoal, que na prática, quando você está fazendo, precisa fazer rápido, você não vai ficar escrevendo isso sempre, né? Sugiro fortemente que, se você for fazer uma questão de algum concurso, alguma atividade, seja aberta, seja discursiva, aí sim é interessante mostrar para o examinador que você sabe essa técnica. Você pega lá, ó, 2x igual a 1, e pega e ainda faz um tracinho aqui, uma seta, né? Desse 2 indo para o divisor aqui, ó. Aí não é legal, né? Você vai mostrar que realmente você está querendo passar o número, né? Então é melhor usar a técnica formal aí, tá? Bom, sigamos, né? Aqui você tem uma diferencinha. Repare que cada exemplo desse tem uma diferença aí de propósito, né? Para podermos lidar aí com várias possibilidades aí que você pode encontrar. Você tem aí no segundo membro dessa equação o x. Você vai se assustar com isso? Não, você trata o x como um número, tá? Então você tem que isolar o x. Ou você escolhe que ele fique à esquerda, ou você escolhe que ele fique à direita. Para manter um padrão, eu vou deixar ele à esquerda. Como é que eu vou fazer? Ó? Tá vendo que tá x mais 1? Vou repetir. X mais 1, né? Então, se eu quero x à esquerda, eu não tenho nenhum problema com o x que está aí, tá certo? Então aqui você já tem, ó, igual x do outro lado. Aí você tem problema com esse x do outro lado. O que você faz quando você tem um problema desse? Você subtrai o próprio x, ó. Pronto.
Porque, independente do valor que x assuma aqui, ele menos ele vai zerar. E aí é como se ele, né, fosse para o outro lado. Mas aí, o que você fez? Você subtraiu, não subtraiu? Então, lembrando da técnica, você tem que subtrair também no primeiro lado aqui, né? No primeiro membro aqui da equação. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos x. Deixa eu apagar esse igual, né? Ficou muito apertadinho aqui. Então, menos x, já põe o igual novamente, tá? Menos x aqui, igual, tá vendo? Então, adicionei o menos dos dois lados, como eu fiz para o 1 lá anteriormente. Então, o x você vai tratar da mesma forma, tá? Olha só o que vai acontecer, pessoal. Você vai ter aqui, ó, x positivo com x negativo. Vai zerar quando eu juntar os dois. Então, olha só que nesse caso vai acontecer. Você vai ter 0, não vai ter mais o x, ele sumiu, né? Mais 1. E do outro lado também, né? Você fez um esquema aí para ele sair dali e zerou do outro lado. Olha só que coisa estranha que ficou aqui, ó. 1 igual a 0. Isso pode acontecer? Pode. Tá vendo que isso é algo falso? Isso não é real. 1 não é igual a 0. Tá? Isso não tem como ser verdade, né? No caso aí do conjunto dos números reais que nós estudamos. Então, como é que fica o conjunto de solução dessa equação? Encontrar que 1 igual a 0 significa que essa equação não possui solução, né, real aí. Então, o conjunto fica vazio. Tá certo? Então, conjunto vazio como solução. Por quê? Porque você encontrou algo que é falso na solução, tá? Então, tá aí um exemplo bem interessante, né, para você verificar esse tipo de situação ocorrendo também, tá certo? Então, pode acontecer de não ter solução? Pode sim, né? Até porque, ó, deixa eu voltar aqui no nosso rascunho, é x mais 1 igual a x. Então, aqui, ó, você tem rascunho aqui, galera, ó, x mais 1 igual a x. Se você fosse pensar como resolver, você deveria pensar assim, olha, qual número que eu vou substituir aqui no lugar do x, que número que tem que estar aqui, eu escrevi errado, né? Falei igual a x, escrevi igual a 0. Igual a x aqui, ó. Qual número que tem que estar ali, que quando somado com 1, dá o próprio número que eu coloquei? Que número que isso funciona? Como é que eu faço uma coisa dessa dar certo? Como é que eu pego um número, somo 1 e nada acontece com esse número? Ele permanece o mesmo x? O zero. Uai, 0 mais 1 é 1, não é 0. Não permaneceu 0. Tá vendo? Né? Então, assim, tá vendo? Não tem como solucionar essa equação. Então, é possível que você encontre coisas desse jeito, tá? Bom, repara que a diferença para a próxima é mínima. Só que já vai ter uma diferença grande na resolução, né? No conjunto de solução. A diferença é que agora nós temos um menos x, né? E aí faz toda a diferença, né? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou optar de propósito por manter o x do lado esquerdo, tá? Então, vou repetir. X mais 1, repetir. Igual, agora eu vou deixar um espaço aqui, né? Menos x, repetir. Aí, o que eu tenho que fazer? O objetivo, gente, ó, cuidado, hein? O objetivo é tirar esse menos x. Até agora, o que nós estávamos fazendo? Vem aqui e coloca um menos x aqui, né? Todos os outros aí nós fizemos, menos 1, menos x, né? Mas repara o seguinte, há uma diferença. Agora, o que já estava lá já era negativo. Se eu coloco outro negativo aqui, é como se eu estivesse juntando duas dívidas. Eu vou aumentar essa dívida. Então, aqui ficaria menos 2x. Não é isso que nós queremos. Então, como é que eu soluciono? Você tem sempre que dar um jeito de anular, de zerar ali. Para zerar o menos 5, você adiciona 5. Para zerar uma dívida de 5 reais, você não vai lá e soma 5 reais? Então aqui você vai somar o x. Ó. Tinha uma dívida de x, agora eu somo x. Então antes eu punha o negativo porque eu não tinha uma dívida. Ó. Eu já tinha ele, era positivo. Ó, positivo, né? Positivo aqui também na letra A. Tá?
Mas agora eu tinha um negativo. Para eu cancelar, eu tenho que pôr o oposto. É daí que vem, entre aspas, aí, aquele esquema que falam de trocar o sinal, tá certo? Bom, só que se eu coloquei de um lado, eu coloco também do outro lado para compensar. E aí nós vamos ter assim, ó. Do primeiro membro, repara que agora não vai anular. Eu não tenho x com menos x, agora eu tenho x com mais x. Eu vou juntar os dois, né? Então, se eu tenho, né, uma laranja com outra laranja, eu escrevo duas laranjas. Beleza, então 2x. 2x mais 1 é igual. Aí sim, do outro lado, menos x com o x positivo, que zerou. Né? Então, 2x mais 1 igual a zero. Não sei se reparou, mas recaímos aí no caso da letra C. Tá vendo? Então você acaba recaindo em casos à medida que você vai mexendo um pouquinho na equação. E aí você já sabe como proceder, né? 2x mais 1 tira 1, beleza? Menos 1. Estou fazendo questão de trocar a cor aqui para ficar bem nítido aí as alterações, tá? 0, e aí tirei 1 de um lado, tiro 1 do outro. Tá vendo? É mais 1, por isso eu ponho menos 1. Se fosse menos 1, colocaria mais 1, né? E aí que você vai ter ó, o cancelamento, que nós tanto queríamos. Fica ali o 2x igual menos 1. E aí você se lembra que agora há pouco nós também fizemos isso, né? E aí vimos que basta, ó, dividir por 2 dos dois lados, tá? Então, isso implica aqui, ó, em 2x dividido por 2 igual a menos 1 dividido por 2, certo? E aí, há o cancelamento aqui do 2 com 2, fica x igual a menos 1 sobre 2. Enfim, já estava resolvido, né, essa questão aqui. Foi só um jeito diferente de expressar a equação, tá? Para tratar com esse menos aí, tá? Do outro lado, junto com x,